Você começa a estudar tecnologia, você começa a entender um pouco mais sobre a parte web, e aí você se depara com esse nome, o React. Mas o que será que é esse tal do React? O que ele faz e como ele pode te ajudar a construir sites? E principalmente, será que você deveria gastar seu tempo aprendendo React? É o que você vai ver nesse vídeo de hoje. Opa, tudo bem? Aqui é o José Fortes. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Seja Dev. E se você ainda não é inscrito por aqui, deixe sua inscrição, ative o sininho de notificação, deixe o seu like nesse vídeo e me siga também em todas as outras redes sociais. Eu tô lá no Instagram e também no Facebook. Os links vão estar todos aqui na descrição desse vídeo. Imagina se você pudesse usar o time de engenheiros do Facebook para te ajudar a construir sistemas, como se eles estivessem do seu lado ali, te ajudando a construir, a criar ferramentas ao redor da internet. Será que você aceitaria essa ajuda? E mais, imagina para as empresas, se elas pudessem utilizar um pouco da mão de obra do Facebook para auxiliar aí no desenvolvimento das ferramentas. Você acha que a maioria das empresas aceitariam ou não essa ajuda? Eu tenho certeza que a grande maioria aceitaria, ainda mais se fosse de graça. E é mais ou menos isso que acontece quando você usa bibliotecas. Uma biblioteca é basicamente um pedaço de código já pronto, criado pela comunidade e às vezes mantido por empresas como o Facebook e que te auxiliam no desenvolvimento, seja de sites, seja de outras coisas. Existem bibliotecas para praticamente todas as linguagens de programação. Para o JavaScript, inclusive, surge uma biblioteca nova praticamente a cada hora. E entre essas bibliotecas, algumas se tornam tão boas, tão rápidas, que fica mais fácil de você usar as bibliotecas para você desenvolver do que você fazer tudo sem a biblioteca, como é o caso do React. E algumas dessas bibliotecas se tornam tão poderosas que acabam mudando completamente o jeito que a gente desenvolvia antes da biblioteca e depois da biblioteca, que é o caso exatamente do React. O React é uma biblioteca criada e mantida pelo Facebook e também pela comunidade. Ele é um código aberto, então qualquer um pode ir lá e ajudar a manter. E é justamente para isso, para te ajudar a criar a parte front-end do seu site, ou seja, a parte que o usuário enxerga do seu site e principalmente a parte que o usuário interage com o seu site. E atualmente o React é a biblioteca mais popular do planeta justamente nesse quesito, na parte web. E isso só exemplifica o tamanho e a importância do React para o desenvolvimento web. Inclusive, para deixar um pouco mais claro para você, essa aqui é uma pesquisa que acabou de sair do Stack Overflow sobre as tecnologias mais usadas do planeta. E o React está em primeiro lugar aqui na parte de web. E comparado com seus semelhantes que fazem mais ou menos a mesma coisa, que é o caso do Angular e do Vue, o React está bem acima do Angular e do Vue em termos de pesquisa no Google, como você pode ver nessa imagem aqui. Então, se você tiver em dúvida entre qual das três tecnologias você deveria focar para você entrar no mercado de trabalho, o React com certeza é a sua melhor opção. Isso porque vai ter mais vagas em React do que nas outras duas tecnologias. Uma pesquisa rápida que eu fiz aqui tem média de 2 a 3 vezes mais vagas para React do que para Angular ou para Vue. E será que é difícil de aprender o React? A gente vai para a tela do meu computador agora para você entender mais ou menos como que funciona o React. Bom, e já na tela do meu computador, você consegue enxergar aqui um pedacinho, que é um pedacinho HTML. Se você já tem familiaridade com HTML, você não vai ter muita dificuldade para entender o que está acontecendo aqui. Se você não tem tanta familiaridade assim, eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Por isso que eu sempre falo que é melhor você aprender pelo menos o básico de HTML, CSS e JavaScript e depois prosseguir com o React. Então, começando, a gente tem um arquivo aqui HTML simples, a gente consegue ver aqui algumas tags metas, alguns links, enfim, o title aqui, que seria o título do site, e aqui embaixo a gente tem o body, que seria toda a parte do corpo do site. Dentro do body a gente só tem uma única coisa, que é o div id root. Esse div id é onde o JavaScript vai carregar todos os outros arquivos do site. Então o JavaScript basicamente pega todos os arquivos do site e joga para dentro dessa div, que é o div id root. A gente consegue ver isso aqui funcionando bem se a gente abrir o index.js. Esse projeto é um projeto básico aqui do React que eu criei usando o comando npx create react app. Isso aqui vai te ajudar a criar um projeto React e já com tudo pré-configurado. No caso aqui a gente consegue ver que a gente está chamando o React DOM Render, a gente tem aqui o React Strict Mode e aqui dentro o app. E logo embaixo a gente tem document get element by id, que é um JavaScript, e pegando aqui o root. Então o que a gente faz aqui? Basicamente a gente pega o elemento com id root e a gente joga esse código aqui para dentro dele, que é justamente esse elemento aqui, div id root. A gente poderia trocar esse nome por qualquer nome. No caso aqui o padrão é o root mesmo. Dentro aqui do React DOM Render, a gente vê que o primeiro e único arquivo que a gente tem aqui é o app. Então esse aqui é o primeiro componente React que a gente tem. Vamos dar uma olhada dentro dele o que acontece. O app basicamente é uma div como outra qualquer. E um componente React basicamente é uma função JavaScript qualquer que recebe aqui alguns parâmetros. Nesse caso aqui não recebe nenhum parâmetro e ela retorna um HTML. Esse HTML é exatamente o HTML que a gente vê no site. Então isso aqui vai mostrar pra gente uma página com o nome Oi. Vamos dar uma olhada aqui.
E tá aqui, uma página com ele no meio. Por que tá no meio? Porque a gente está usando aqui o div classNameApp. A única diferença aqui do React para o HTML simples, sem o React, é que em vez de usar class, aqui no React a gente usa className, mas é exatamente a mesma coisa. Inclusive a gente está importando aqui um arquivo app.css. Vamos olhar aqui dentro do app.css. A gente tem aqui então o app.css TextAlign Center. Então por isso que a gente está vendo esse oi aqui no meio da tela. É basicamente porque a gente está usando o CSS. Se a gente tirar isso daqui e salvar, a gente vai ver que ele vai lá para o centro da tela de novo, lá para o cantinho. Então beleza, voltar aqui para o TextAlign, fechar. Está aqui no centro. Inclusive você está vendo que eu estou salvando e ele está atualizando aqui automaticamente. Isso porque a gente tem hot load. Hot load significa justamente isso. A gente consegue salvar, a gente vê as alterações sendo salvas, sendo mostradas para a gente já na página. Agora, no React, tudo são componentes. Então, componentes é um pequeno pedacinho do código que a gente vai ter ali toda a regra de negócio, toda a regra de visual do site, tanto a parte de HTML quanto CSS, quanto o JavaScript também. Então, toda a lógica, toda a parte de HTML, CSS, JavaScript, a gente isola dentro do componente. Cada componente tem sua própria responsabilidade. E a gente sempre tem um componente dentro de componente. Então, um site é criado a partir de vários componentes. Nesse caso aqui, a gente tem só um componente único com um parágrafo com o nome de oi. Agora, imagina que a gente quer criar, por exemplo, uma imagem. A gente vai colocar uma tag HTML, img src, que seria o parâmetro de source da imagem, ou seja, onde ela está localizada, uma barra e fechar a imagem, certo? Isso aqui é uma imagem como outra qualquer que a gente usa no HTML. E vamos pegar uma imagem aqui da internet. Então, eu vou entrar no site Unsplash, é um site muito bom para pegar imagens. Vou pegar a primeira que eu achar aqui. Essa aqui tá boa. Botão direito. Copiar endereço da imagem. Tá aqui. Eu vou vir aqui no nosso site. Eu vou passar o endereço da imagem aqui. Se eu salvar isso daqui e olhar no site, a gente vê que a imagem está aparecendo aqui, certo? O que acontece nessa imagem? A gente tem aqui, basicamente, passando para a imagem, um parâmetro, que é o parâmetro source. Agora, se a gente quiser criar um componente em React, a gente consegue fazer exatamente a mesma coisa. Então, o componente React é como se fosse uma tag HTML que a gente vai abrir e vai criar a própria regra de negócio dele. Vamos criar aqui, então, um componente novo. Já criei a pasta aqui, componentes, pode ser qualquer pasta, vou colocar aqui só para ficar um pouco mais simples para a gente entender. Dentro do componentes, eu vou criar um arquivo novo com o nome de capslock.js. Isso aqui vai basicamente criar um texto com letras maiúsculas para a gente. Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma function, caps lock, vou abrir aqui e vou retornar a minha div com texto, por exemplo, um texto. E eu tenho que exportar isso aqui, né? Então, eu vou exportar essa função para mim carregar essa função lá no outro arquivo. Eu vou salvar isso, vou vir aqui no arquivo e vou importar essa função. Então, import capslook from .components capslook. Agora a gente pode usar esse componente como se fosse uma tag HTML, como se fosse esse AMG aqui. Então aqui dentro eu vou passar capslook como se fosse um src mesmo. Eu vou salvar isso aqui e vamos ver o nosso site aqui. E tá aqui um texto aqui embaixo, ó, depois da imagem, como tá aqui. Se a gente pegar isso daqui e jogar para cima, também vai ser antes da imagem agora, né? Vai ser mais fácil a gente enxergar. Ó, tá aqui, um texto antes da imagem. Agora, assim como na imagem, seria legal se a gente passasse algum parâmetro aqui para ele, né? A gente vai passar aqui no caps look um texto que a gente quer colocar aqui. Então, vou colocar aqui text, de texto, né? Vou colocar meu texto, o texto que eu quero em letras maiúsculas. Vou salvar isso. Beleza, estou passando então um parâmetro como se fosse o parâmetro aqui da imagem. Dessa vez, para o nosso componente que a gente acabou de criar, o caps look. Então, aqui dentro do caps look, a gente consegue acessar esses arquivos para dentro de uma única propriedade que a gente tem aqui, que a gente chama de props. Então, props dentro do componente é justamente as propriedades que a gente está passando para ele. Nesse caso aqui, a gente pode, então, substituir aqui para o props, ponto, e qual que é o nome da propriedade? Nesse caso, text, props.text. Se a gente salvar isso, a gente vai ver que agora ele está trazendo para a gente o texto que eu quero em letras maiúsculas. Então, a gente já está pegando exatamente esse texto. O que a gente tem que fazer agora é trocar a regra dele aqui. Então, como que a gente faz isso no JavaScript? props.text.toUppercase. É uma função que vai trocar esse texto para letras maiúsculas. Então, agora ó, a gente consegue ver que aqui no nosso site, o nosso texto está tudo maiúsculo. Então, a gente criou uma regra de negócio isolado em um componente. Agora, toda vez que a gente quiser um texto em letras maiúsculas dentro do nosso componente, a gente pode simplesmente usar aqui o caps look. Então, aqui, a gente pode copiar essa tag, colar embaixo e trocar esse texto para outro texto.
Vou salvar. E tá aqui, outro texto aqui. Então agora a gente criou o nosso primeiro componente em React aqui, já com alguns minutos apenas, né? A gente consegue ver que na verdade não é tão complexo assim como quando a gente esperava, né? Eu imagino que você tenha ouvido falar de React, imaginou que fosse muito mais complexo que isso. Mas não, o React ele é bem simples, ele é bem fácil de entender. É claro que tem muita regra aqui que a gente não vai explicar, que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas é uma biblioteca muito simples de começar. E é basicamente assim que a gente vai construindo sites. A gente vai criando componentes dentro de componentes e por aí vai. A gente vai construindo sites gigantes aí a partir de pequenos componentes, isolando as regras de negócio daquele componente, né? Para ficar um pouco mais claro para você, vamos dar uma olhada aqui na página do Instagram. Você consegue ver que a gente tem aqui em cima uma barrinha. Aqui pensando como um programador que vai criar alguma coisa em React, a gente conseguiria separar isso daqui em um componente para essa barra aqui de cima. E dentro dessa barra a gente tem outros componentes. Por exemplo, um componente aqui para o logo, um outro componente aqui para a barra de pesquisa, um outro componente que a gente vai renderizar todos esses ícones. Cada um desses ícones teria seu próprio componente. Nesse caso aqui, quando a gente clicasse, por exemplo, nesse coração, abriria aqui as notificações. Quando a gente clicasse na nossa conta, abriria as informações da conta. Por exemplo, ó, abrir as notificações, abrir as configurações da conta. A gente consegue criar mais ou menos cada um desses componentes com as suas próprias regras de negócio. Agora, olhando aqui para baixo, olhando aqui as publicações, pensa como seria muito mais fácil se a gente isolasse essa regra aqui, ao invés de criar o HTML, CSS e JavaScript separados. Por quê? Porque todas essas publicações, elas são muito parecidas em termos de regra, né? A gente tem aqui, todas são imagens, todas possuem aí um quadrado que mostra a imagem, exatamente o post, e quando a gente clica em cima, ele abre o post. Então, todos eles funcionam de forma parecida. O que muda é o texto e a imagem. Então, isso aqui a gente conseguiria isolar em uma regra de negócio específica para aparecer uma imagem pequenininha e quando a pessoa clicasse, aparecer a imagem grande com o que está escrito na imagem, né, na parte do post, e embaixo os comentários, as curtidas, enfim. A gente consegue isolar aí cada regra de negócio para deixar o site muito mais rápido, muito mais simples de desenvolver e principalmente simples de manter, porque a gente consegue usar o código em vários lugares ao mesmo tempo. E isso faz o seu site ser muito mais fácil de manter. Então usar o React, poder criar site, além de ser mais rápido para você criar, é muito melhor para você manter o site em produção funcionando, para você criar testes, enfim. React facilita muito a sua vida como programador web. E por esses e outros motivos que muitas empresas utilizam o React para desenvolver sites, para desenvolver inclusive aplicativos, porque você pode desenvolver usando o React Native de forma bem parecida. Então, aprendendo React, você consegue tanto criar sites de forma bem robusta, como é feito na Amazon, no Facebook, no Instagram, na Netflix, no Airbnb, no Discord, em várias outras empresas gigantes do mercado de tecnologia. Você pode também criar aplicativos usando React Native. Então, com essa ferramenta, você consegue criar tanto sites robustos quanto aplicativos nativos, usando apenas uma única linguagem, que seria o JavaScript. Por isso é tão importante você adicionar na sua caixa de ferramentas de programador aí essa biblioteca, o React. Se você quer aprender não só o React, como as tecnologias mais modernas do mercado, se você quer entrar no mercado da programação, se você quer conseguir o seu primeiro emprego como programador já nos próximos meses, você precisa conhecer a Jornada Full Stack. A Jornada Full Stack é o melhor caminho para você sair do zero e se tornar um programador e entrar no mercado de trabalho de vez. E para você conhecer, é só você clicar no primeiro link aqui da descrição. Passa lá que você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal e ficar por dentro de todas as novidades. E me siga também em todas as redes sociais. Eu estou no Facebook e também no Instagram. Te vejo lá, um abraço, tchau!